boa tarde a todos. Traz-nos agora aqui um tema que se calhar há uns 2 anos quase que parecia ser impossível, que era estarmos a falar sobre o fim da austeridade, pelo menos do ponto de vista dos consumidores. Alguns números recentes que foram divulgados apontam pelo menos para uma perspectiva mais positiva do consumo, e um dos mais recentes tem a ver com os dados da CIBS, que dizem que neste período de compras de Natal o número de operações de multibanco cresceu 7,9% e que o montante transacionado também cresceu 4,8%. Manuel Paula, se calhar começava por si. Do lado do Corte Inglês, tem sinais positivos de que este Natal, digamos que tem vários aspectos positivos do lado do consumidor, que o consumidor está mais otimista, ou seja, que está a comprar mais? Sim. O que é que nós vemos? Nós vemos que há uma conjuntura que é mais favorável. Vemos que a taxa de desemprego tem caído. Portanto, isso é um bom indicador. Vemos que, consequentemente, a confiança dos consumidores, que é uma tendência já de médio prazo, tem vindo a melhorar, embora seja negativa, e aqui em Portugal até somos um pouco pessimistas. A verdade é que tem vindo a melhorar, e estou a reportar-me a todo o período de 2015. Mesmo a nível do retalho, nós temos assistido a uma dinâmica de abertura de lojas este ano, que o ano passado não havia. Portanto, mais lojas a abrir, menos lojas a fechar. Agora, muito do que aqui acontece ainda com um esforço promocional intenso. Okay? Portanto, o que está a acontecer ainda é que já há mercados a tentar dar a volta. Por exemplo, alguns daqueles que nós trabalhamos, o mercado alimentar é um mercado que está positivo, nesta altura. É um mercado que está positivo, mas com uma taxa de venda em promoção superior à do ano passado, que é quando estávamos em crise. Portanto, isto também é preciso tentar perceber porque é que as coisas acontecem. Alguma explicação? A explicação é porque, vamos lá ver, no fundo, o consumidor, nós viciámos e o consumidor viciou-se, e, portanto, entramos num ciclo vicioso de promoções para contornar o curto prazo e os momentos de crise, e agora temos que ver quem é que estamos disponíveis para ceder ou não. A verdade é que a atividade promocional continua intensiva e continua a resultar e a provocar resultados no curto prazo. Portanto, é efetiva. Agora, vemos que o consumidor cada vez vai menos às lojas e quando vai tem tickets maiores. Portanto, isso é um sinal de que efetivamente há mais confiança de consumo. Concretamente, relativamente à sua pergunta, neste Natal, aquilo que nós vemos é um pouco isso. Ou seja, há mais, e reporto-me agora aos últimos dias de novembro e dezembro, há mais intensidade promocional. Áreas como os brinquedos, por exemplo, áreas como os gadgets não saem de uma lógica promocional permanente, mas a verdade é que o consumo está pouco a pouco a ganhar alguma atração, algum dinamismo. Há pouco também estava a falar da questão do retalho e, por exemplo, pensando no caso de Lisboa e da dinâmica de abertura de lojas, o fator turismo é que está a alavancar este movimento ou é a procura interna? E fazia esta pergunta até um pouco pensando que no caso do Corte Inglês de Lisboa tem apostado muito no turismo de compras. Sim, eu estou a falar a nível nacional. Eu acho que os dados que nós temos são dados de uma maior dinâmica da procura interna. O turismo, nesta altura, é uma área na qual nós vemos alguns pontos de interrogação. Vemos que, por exemplo, havia um turismo de compras relevante em Angola e no Brasil, que são mercados que agora suscitam dúvidas, e vemos outros mercados, como toda a parte ocidental, europeia, americana, a própria China, apesar de ter uma base muito baixa face àquilo que é o seu potencial, a ressurgir. Portanto, eu diria que estamos neste momento num ponto de flexão face àquilo que era a tendência de suporte que o turismo estava a ter nos últimos 2 a 3 anos. E agora pensando no caso do consumidor português, que cicatrizes é que acha que esta situação de austeridade, de crise, de menos dinheiro, vai deixar nos comportamentos? Digamos que há novas tendências que emergiram e que se vão prolongar nos próximos anos? Sim, eu acho que para muitos consumidores este foi um período que nunca tinha sido vivido. Portanto, parecia não ser possível há 5, 6 anos atrás. Portanto, é evidente que estamos com um consumidor, isto são aqueles chavões que eu assistia, mas a verdade é que é um consumidor muito mais informado, muito mais racional, tem informação muito mais disponível. Há pouco falava-se no painel anterior do mobile.
Hoje nós podemos ter informação sobre qualquer tipo de consumo que queiramos fazer agora, aqui no momento, com recurso ao smartphone. Portanto, tudo isso são sinais, tanto da crise como da desenvolvimento e de evolução de curto e médio prazo, que estão e vão permanecer, naturalmente, a favor do consumo e a favor do consumidor. Portanto, um desafio para as empresas. Jorge, perguntava do lado do setor automóvel que... em termos de tendências e mudanças no comportamento dos consumidores, o que é que detectou nos anos mais recentes e o que é que vai perdurar? Vamos ver, o setor automóvel divide-se no setor mais generalista e o setor premium. Eu trabalho numa área mais premium do mercado automóvel, enfim... Que ironicamente correu bastante bem. Que ironicamente não podemos falar em austeridade nos últimos 3, 4, 5 anos neste segmento, porque efetivamente foi o segmento que sofreu menos. Eu diria que não é que sofreu menos, eu diria que nem sequer chegou a sofrer, porque quando as marcas mais generalistas e o mercado mais de preço estava, enfim, com uma situação bastante negativa, austeridade e crise, etc., o mercado premium foi o refúgio para determinadas pessoas. E, portanto, nós não decrescemos, antes pelo contrário, nós temos vindo a crescer nos últimos 3 anos. Portanto, é um segmento que cresceu, tem vindo a crescer e a palavra austeridade não se aplica, claramente não se aplica. O ano passado, no caso do grupo Daimler em Portugal, foi o melhor ano de sempre da Daimler nos últimos anos em Portugal, desde sempre, e este ano vai ser novamente o melhor ano de sempre da Daimler. E prevemos que 2016 continua a ser um ano muito bom outra vez. Portanto, há o segmento mais generalista, mais promoção e pricing, e há esse segmento mais premium, que é um valor seguro, onde se pode investir nesta situação de crise. Já agora, por curiosidade, o que é que dizem os seus colegas dos outros países em relação ao desempenho do mercado português? Portugal é um país específico. No grupo Daimler é o país com a maior cota de mercado na Europa, para a marca Mercedes, para a marca Smart também, fruto de sermos um mercado relativamente pequeno e um mercado que tem sido trabalhado sempre ao contrário da promoção que temos vindo a falar no grande consumo, no retalho. A promoção esteve presente, em Portugal não esteve tão presente e portanto, talvez isso tenha aguentado mais este embate desta crise. Portanto, não se trabalhou à base do preço, à base do desconto, à base da oferta barata, trabalhou sempre na construção de valor para a marca. E foi isso que foi feito, pelo menos na marca que eu represento, nos últimos 3 anos, 4 anos, e obviamente em painéis anteriores dizia-se é preciso criar valor, acrescentar valor à marca, quando se falava em criatividade. Isso foi feito no mercado premium, pelo menos nas marcas que eu represento, e os frutos estão à vista. Portanto, hoje a marca é a marca número 1 em Portugal, em notoriedade, em top of mind, em desirability, em vendas também, em rentabilidade. Portanto, eu, felizmente, não falo muito de crise, honestamente não falo muito de crise. Em nível da rede de concessionários, que é sempre a área mais frágil desta equação, a rede de concessionários em Portugal tem uma rentabilidade superior à generalidade da rentabilidade a nível da Europa. Por isso, eu não consigo falar da austeridade, portanto, vocês convidaram-me para um tema do qual eu não consigo falar e, efetivamente, não tem havido tanta austeridade neste segmento mais prima do mercado. Agora, falando, por exemplo, de uma questão que... digamos, que teve nas notícias relacionado com o setor automóvel, com o caso da emissão do CO2 do escândalo Volkswagen. Isso é alguma coisa que de alguma maneira pode criar, digamos, algum nevoeiro ou alguma desconfiança dos consumidores em relação às marcas automóveis em geral? Vamos lá ver. Podíamos estar aqui 1, 2 horas a falar sobre este tema. Aconteceu o que aconteceu, não deveria ter acontecido na indústria automóvel ou em qualquer outra indústria. Ele fazer cheating, até enganar, não é suposto que aconteça, obviamente. A Volkswagen terá a sua quota parte e o mercado irá reagir naturalmente a isso. Se o mercado, se as pessoas lá fora, para elas isso é extremamente importante, não se reflete nas vendas da Volkswagen, claramente. Portanto, no nível de Volkswagen, caiu um pouco em termos de vendas, enfim, há consequências internas do grupo Volkswagen, ponto. O mercado rapidamente vai esquecer esse tema. Em termos de indústria automóvel, aí sim são as grandes consequências, ou seja, há um movimento grande a nível da Europa para o cumprimento de metas de CO2 que não vão ser cumpridos, obviamente,
E isto levou a quê? Ou vai levar a quê? A que as regras, os programas de gestão e de controle das emissões, sejam, enfim, de CO2 ou tipo de emissões mais nocivas, sejam mais apertadas e que se criem novas formas de o fazer. Portanto, foi bom, foi mau, para a Volkswagen foi mau, para o mercado e para o consumidor e para a nossa saúde foi bom, porque o que vai ser, enfim, dentro de um ano e pouco, são regras mais apertadas, mais rigorosas e mais reais em termos de emissões, se bem que, e às vezes nós falamos, permita-me só explicar este tema, as emissões são medidas em determinadas circunstâncias. Quando nós temos um determinado veículo emite 5 ou consome 5 litros, isso é feito com um determinado critério igual para todas as marcas, em que o automóvel anda a 90 km/h, nunca passa dos 120 km/h, com uma determinada temperatura do motor, etc. Nós sabemos, nós aqui nesta sala obviamente não, mas há muitas pessoas que andam a 160 km/h, não é? Nós aqui obviamente nenhum de nós faz isso, não é? Como é evidente. Mas há quem anda mais 160 km/h e, portanto, isso deturpa a realidade das emissões e isso não é medido porque se a lei diz não pode ir acima de 120, portanto, os programas estão feitos para que não vá acima de 120. E isso vai mudar e isso vai ser a grande mudança, que é medir com base na realidade da condução real que as pessoas fazem. Isso é a grande mudança e a grande vantagem desta problemática das emissões que surgiu recentemente. Muito bem, Pedro Batista, perguntava-lhe do lado da Samsung, e voltando a esta questão de Natal e de uma eventual retoma do consumo, que sinais é que tem a nível das vendas neste período? Bom dia. A Samsung tem tido uma excelente trajetória nos últimos anos, graças a Deus. A tecnologia e realmente o pipeline de inovação tem sido fundamental para ultrapassar estes anos mais difíceis. Penso que a comunicação também tem tido um papel fundamental e a colaboração com os nossos parceiros, a adoção da tecnologia, estas estratégias de omnicanal que têm vindo a ser implementadas têm sido fundamentais, e também a ativação do consumidor, que é um aspecto que se falava no painel anterior, que é de facto pôr o consumidor e o shopper no centro da nossa discussão. Dito isto, o Natal sendo um período de pico de consumo para muitas das nossas categorias, também é um momento de baixa de consumo para outras categorias. Portanto, esta gestão do portfólio é fundamental ao longo do ano. Nesta fase, temos posto em prática uma série de iniciativas de construção de marca que estamos a explorar neste momento e, portanto, podemos aspirar a fazer um bom período de vendas no período de Natal, que já começa a mostrar bons sinais de vendas e de resultados. Também anunciaram recentemente o patrocínio ao Rock in Rio, enquanto Samsung Galaxy. Perguntava, tendo em conta os valores que se fala de patrocínio a um festival desta dimensão, se é sinal que realmente a austeridade em termos de investimento de marketing já é coisa do passado. É de certeza coisa do passado. Aliás, a austeridade, eu penso que aqui neste painel, à exceção ali do nosso colega da Mercedes, penso que penso que já toda a gente esqueceu a austeridade, verdade? Eu vejo aqui algumas sobrancelhas mais cerradas, portanto, penso que não. O que acontece é que, e é uma aprendizagem, se calhar não vou conseguir fazer um paralelismo com o meu antecessor, de conseguir fugir à pergunta, falar da Procter, falar de alguém chamado Mohan, mas vou tentar falar de alguém chamado Mohamed, que também era um egípcio que enriqueceu e tinha sempre duas palavras para as pessoas, não é? E a primeira era ele enriqueceu a fazer good decisions. E como é que ele fazia sempre good decisions? Porque também tinha aprendido as duas palavras que era bad decisions. Eu acho que as marcas nesta altura tomam decisões, arriscam. E acho que se calhar em termos de crise são as marcas que se posicionam para continuar a fazer crescer o equity dos seus produtos, para continuar a comunicar os seus benefícios, que ficam melhor posicionadas para a frente. Samsung penso que é uma marca que está claramente nessa tendência. Temos vários territórios onde estamos presentes, desde o futebol com as nossas gamas de televisão, no surf, estamos na moda, estamos também no Rock in Rio, portanto são 3 ou 4 ativos relevantes para o nosso mercado. Se a austeridade acabou, penso que não. Acho que a questão aqui é o investimento, é a eficácia, e eficácia são vendas, só para clarificar, podem ser hoje, pode ser amanhã
ou podem ser daqui a mais algum tempo. Mas, por exemplo, num painel anterior, os responsáveis pelas agências de meios apontavam, por exemplo, o caso do Rock in Rio como um evento que só por si ajuda a crescer o mercado publicitário. No caso da Samsung, qual é que será a evolução do investimento deste ano para 2016? Eu penso que o investimento andará muito em linha com o que fizemos o ano passado, e aprendemos muito também com este período de austeridade. Acho que a palavra eficácia e eficiência são duas palavras que andam a par e passo, e acho que a aprendizagem que tivemos nos últimos tempos vai ser fundamental também para o futuro. É verdade que teve que fazer um trabalho se calhar menos sexy, portanto, voltar a revisitar os portfólios, voltar a ver a eficiência do sortido. Há menos espaço para errar, mas claramente temos que fazer também esse trabalho e voltarmos para o futuro. Do ponto de vista de investimento, o investimento estará lá sempre que virmos o retorno ao virar da porta, ou ao virar da esquina. Como é que vemos eventos como estes do Rock in Rio? Vemos também com um espírito grande de parceria, e a Samsung hoje em dia, pelo facto de estar posicionado no mercado da tecnologia, consegue abranger uma série de consumidores, uma série de segmentos, uma série de mercados, e é um parceiro que também aporta valor a estes grandes eventos, como são o Rock in Rio, como é o circuito do surf, como é se calhar a Liga NOS de futebol. E é esse valor acrescentado que nós trazemos que possivelmente nos permite chegar a todos estes territórios com a agilidade com que temos conseguido chegar. Muito bem. Miguel Salema Garção, há pouco duas das suas agências apontavam o CTT como um anunciante que dará a falar no próximo ano. Tendo em conta que vai lançar a marca Banco CTT, espera que as marcas concorrentes vão ser mais agressivas, vão comunicar mais? Boa tarde a todos, já é boa tarde. Permita-me só fazer um ponto prévio relativamente àquilo que é a temática, neste caso deste painel, que aborda a questão da austeridade e a questão das marcas. E nesta temática, se olharmos para os últimos 2 anos e meio dos CTT Correios de Portugal, realmente nós somos se calhar uma carta fora do baralho, porque iniciámos um plano de transformação em todo o grupo, do CTT, transversal a todas as suas empresas, e partimos para um processo de privatização no momento em que o país estava sob assistência financeira, processo de privatização esse que culminou com uma muito bem sucedida privatização e que foi inclusivamente um exemplo para o mercado de capitais e até para a economia portuguesa. Portanto, transformar uma empresa com quase 500 anos de história, muito querida dos portugueses, marca de confiança dos portugueses, avançar num momento difícil que o país atravessava, penso que é de louvar, e os profissionais do CTT estão de parabéns. Por outro lado, avançar com uma startup, com a criação de um banco, o Banco CTT, no momento em que a reputação da banca está tão em baixo, também creio que seja uma carta fora do baralho. Portanto, prova que o CTT tem um conjunto de profissionais que reúnem todas as competências e valências no sentido de abraçarem projetos em momentos aparentemente difíceis. E nós tentamos transformá-los em oportunidade. Agora a pergunta que me fez, peço desculpa. Ou seja, que tinha a ver com o lançamento da marca Banco CTT, o que é que já tem planeado e se está à espera de uma resposta agressiva dos bancos, digamos, já instalados? Eu acho que a concorrência estará mais preocupada connosco do que nós com ela. O CTT tem uma presença demográfica muito forte, temos cerca de 623 lojas próprias, somos uma marca muito próxima das pessoas e das populações. O CTT tem fundamentalmente 3 áreas de negócio, 3 eixos fundamentais, 3 pilares: o correio físico, a área de expresso e encomendas, hoje em dia muito alavancada na questão do e-commerce, e os serviços financeiros. O CTT já trabalham na área de serviços financeiros há mais de 100 anos, já há cerca de 50 na questão dos certificados de tesouro, certificados de aforro e, por exemplo, seguros de capitalização. Somos um player de mercado já com uma enorme implantação e, portanto, a transição para a criação de um banco é um processo natural e que estou certo que
que será um sucesso, porque os CTT têm um conjunto de infraestruturas, um conjunto de meios humanos que já estão habituados e habilitados a exercer a atividade, que tudo indica que poderá ser um sucesso, fundamentalmente porque o consumidor, as pessoas, acreditam em nós. Mas no caso do marketing dos CTT, este lançamento implica um aumento de orçamento em termos de marketing? Não, quando se avança para um projeto desta natureza, quando se cria uma startup com este peso e com esta responsabilidade, obviamente que dentro daquilo que é o business plan e daquilo que são as variáveis que estão construídas e que estão desenhadas, obviamente que há uma verba alocada não só para o marketing de produto, mas também para aquilo que é a comunicação, que é a marca e tudo o que é transversal. Essa verba, as verbas, a falar de quanto? Não, nós não temos por hábito no CTT de falar em público daquilo que são as nossas verbas. Aquilo que lhe posso dizer é que, comparado com orçamentos de outras grandes empresas, eu acho que os CTT têm feito e têm conseguido criar espaço sem grande investimento, porque temos estado muito atentos às oportunidades que o mercado nos vai apresentando, e dentro daquilo que é o nosso planeamento, daquilo que é a nossa estratégia, daquilo que são os eixos que queremos conquistar, depois de um diagnóstico bem feito, analisando obviamente quer a concorrência através da sua envolvência imediata ou imediata, temos conseguido ocupar um conjunto de espaços que nos abrem caminho para aquilo que é a estratégia sobre uma liderança forte. Entretanto, para terminar, lançava um desafio aos 4, que acaba por ser um 2 em 1, ou seja, 2 questões para serem respondidas em simultâneo. Tendo em conta que a seguir depois vamos ter a entrega dos nossos prémios de marketing, convidava-vos a darem um exemplo desenvolvido internamente de que a inovação e a criatividade traz bons resultados. E depois, a outra questão seria uma espécie de um desejo que pediriam às vossas agências com que trabalham, um desejo para o próximo ano. E não é fácil essa parte. Em relação à primeira questão, eu posso nomear talvez um projeto, e de modo a que esse projeto também toque no tema da austeridade, que foi o projeto que nós desenvolvemos com o Garrett McNamara em Portugal, de Portugal para o mundo. Ou seja, o Garrett McNamara, todos sabem, é um dos surfistas, enfim, havaiano, americano, de ondas grandes. A maior onda do planeta está em Portugal, portanto a maior onda é na Nazaré, e nós criámos um projeto com o Garrett de desenvolvimento de pranchas especificamente para as ondas da Nazaré. Foi um projeto que teve um grau de inovação, na minha opinião, extremamente elevado, até porque, ano passado, os prémios de eficácia, nós acabámos por ser galardoados também na eficácia, e daí estar a mencionar este projeto, que, tocando no tema da austeridade, quando nós falamos em Garrett McNamara, quando falamos em Portugal, quando falamos em Nazaré, estamos basicamente a promover o nosso país além fronteiras, e estamos a trazer um grupo enorme de pessoas para Portugal e uma visibilidade extraordinária do nosso país lá fora. É um projeto que foi também acarinhado, de algum modo, pelo Turismo de Portugal, pela capacidade que teve de, sem investimento significativo, e há pouco o João Carlos Oliveira falava, desde que haja uma boa ideia, não é preciso haver muito dinheiro, e é verdade, estamos a falar de uma ideia muito boa, de muito pouco investimento, porque ele não teve praticamente investimento, ele espalhou-se, e tocando também no digital, espalhou-se pelo digital, pelo mundo todo, e hoje Portugal é conhecido no mundo, a maior onda abre os telejornais, as grandes cadeias de televisão, através deste projeto também. Portanto, foi um projeto inovador, foi um projeto que surgiu dentro da austeridade, que se chamava austeridade, porque de facto há 2, 3 anos, quando começámos este projeto, estávamos no meio da austeridade, da crise, apesar de não a sentirmos tanto como isso, como outras marcas, e portanto nomearia este projeto como o projeto referencial em termos de... E o desejo, ou o pedido às agências? Em termos de pedido às agências, eu não tenho nenhum pedido às agências, acho que não há propriamente um pedido, antes pelo contrário, e também num painel anterior alguém dizia, a coisa mais importante são as pessoas são as coisas mais importantes que existem hoje em dia, são os ativos que temos mais importantes,
E se eu tivesse de pedir alguma coisa às agências, e peço e trabalhamos nesse sentido, é que as agências sintam que fazem parte integrante da estrutura de marketing da nossa empresa, ou seja, são uma extensão natural da Mercedes-Benz em Portugal. Portanto, trabalhamos em conjunto, em parceria, somos os mesmos, tratamos-nos por igual, e este é o nosso desejo. Portanto, é um desejo de continuarmos a trabalhar em conjunto, em parceria, para gerar estas boas ideias que falávamos há pouco e temos falado nos painéis anteriores. Manuel, Paula. Sim, eu posso mencionar, estava a pensar, posso mencionar, felizmente algumas, mas esta campanha de Natal com que nós estamos a veicular agora é uma campanha que tem uma componente, é típico das campanhas de Natal e no retalho também, mas tem uma componente emocional muito forte. Estamos num período de grande emocional, de partilha, e portanto a altura do Natal é uma altura propícia a alargarmos um bocadinho o discurso racional da austeridade e do desconto e entrarmos numa lógica muito mais tradicional, muito mais emocional, muito mais o apelo a que cada um de nós contribua para que todos tenhamos um Natal, sendo que o Natal depois pode ser uma alavanca para o resto do ano. A nossa campanha de Natal vem nessa linha, tem várias, é uma campanha em que há uma criança que, através do seu contributo, melhora o Natal de toda a gente. Nós declinámos dos mídias, declinámos essa campanha numa lógica mais de redes sociais, numa lógica mais mobile. Estamos a oferecer um livro que conta a história do Spot às crianças que visitam as nossas lojas, e criámos uma ação com um programa que é o Programa Pera Educacional de Reforço Alimentar, em que cada um que participa na campanha, num site, colabora para uma causa social, a exemplo também daquilo que se passa no Spot. Aquilo que seria um pouco o pedido às agências é aquilo que pedimos nessa campanha, quer dizer, nós vemos também as agências como parte integrante da solução, e a solução passa por ser mais eficaz, tanto a nível do desenvolvimento criativo, que é uma peça-chave, não é? É uma peça-chave para conseguirmos transmitir as nossas mensagens, e depois a segunda parte é, além de transmitirmos a nossa mensagem, ela só é transmitida se for captada eficazmente. Por quem? Pelo nosso target, onde as pessoas estão, e depois entramos aqui nos chavões, que é onde estão, como estão e por aí fora. Portanto, o que se pede às agências é que nos acompanhem, ou seja, os nossos parceiros têm sido, e que nos ajudem a chegar aos nossos clientes, aos potenciais clientes, de forma eficaz, e só se consegue numa lógica de parceria e trabalho conjunto. Portanto, nada de novo face ao nosso passado. Muito bem. Miguel Salema. Eu prefiro o verde. Ao nível da inovação, obviamente, aquilo que irá ser o Banco CTT, mas que obviamente neste momento ainda não se pode revelar na sua totalidade, mas ao nível da inovação, a possibilidade de qualquer um de nós ou qualquer empresa hoje em dia, através do site ctt.pt, poder personalizar o seu selo e colá-lo num envelope. Por outro lado, também, quando se dizia que o digital iria terminar com a questão e com a componente do físico no CTT, por exemplo, a caixa de correio eletrónica via CTT, onde qualquer pessoa hoje em dia pode receber, através do CTT, as faturas das utilities que tem, com quem tem contratos. Referência das agências, que agradeço a referência que fizeram no painel anterior, a Avas, responsável pelo Corporate Identity do Banco CTT, a Partners da nossa agência criativa. O trabalho da Avas já é conhecido. Da Partners, aquilo que nós esperamos, obviamente, porque gostamos muito de trabalhar com talento português, é que eles sejam iguais a eles próprios, porque o trabalho que eles têm realizado fala por eles, e estou certo que eles estão muito satisfeitos, e quer a Avas, quer a Partners, de trabalhar uma marca que faz parte da história de Portugal. Já agora o diálogo entre as duas agências funciona bem? Sim, são processos distintos, muito bem clarificados. A Avas foi a agência escolhida em concurso internacional para desenhar tudo aquilo que é o Corporate Identity do banco. A Partners é a agência criativa do grupo CTT e, portanto, há aqui um ponto de fronteira, como se diz na cadeia de abastecimento na logística, há um ponto de fronteira devidamente bem identificado. Eles sabem, a relação clara, e obviamente que até agora tudo corre às mil maravilhas, e estou certo que vai continuar. Pedro Batista, do lado da Samsung, por ser uma empresa tecnológica, tem a obrigação de realmente estar na dianteira de tudo que seja inovações, mas pedia-lhe um exemplo e também um desejo para as suas agências. Bem, uma vez que o tempo agora vai adiantado, vamos tentar fazer aqui um 2 em 1.
O projeto um dos projetos mais marcantes que temos este ano é de facto o patrocínio da Liga de Futebol com as nossas televisões SUHD. É um processo muito completo, porque de facto envolveu as agências criativas, agências de meios, uma série de departamentos internamente, e eu penso que esse é um dos desejos que fazemos a todos os parceiros com que colaboramos, ou seja, que identifiquemos um objetivo comum, que alinhemos as estratégias e possamos todos colaborar para um mesmo resultado. Esse projeto materializou-se numa campanha que eu diria que não foi extraordinária em relação ao que temos vindo a fazer, mas foi uma campanha que conseguiu uma colaboração muito forte dos nossos parceiros de negócio, que gerou um grande envolvimento de consumidores, de shoppers. Eu acho que o futebol é um ponto de paixão para os portugueses e, portanto, nesse sentido apelamos ao coração e à mente dos consumidores. Dentro da empresa encontramos também sinergias com outras áreas de negócio, nomeadamente com a área de mobile, com uma nova plataforma que estamos a explorar, que é a realidade virtual. Portanto, foi possível ver um Benfica Porto em realidade virtual, filmado via multicâmara, que eu penso que será uma nova tendência para o futuro. Dito isto, acho que o pedido que faço é um pedido para dentro, é um pedido para fora, para as agências, para parceiros, para toda a gente que colabora connosco. Tenhamos sempre o consumidor e o shopper no centro das nossas decisões, alinhamos objetivos, estratégias, e seguramente os planos vão trazer bons resultados para todos. Muito bem, agradecia portanto a vossa presença e, claro, a todos os outros oradores que estiveram connosco durante esta manhã. Damos então terminada esta parte das conferências e seguimos com o almoço e a entrega dos prémios Marketing e Publicidade. Muito obrigado.